Imagine um treinador que desafia todas as probabilidades e enfrenta um sistema corrupto para dar esperança a jovens órfãos. Um homem que poderia ter se contentado com um futuro seguro, mas escolheu liderar um grupo de meninos desprivilegiados em uma jornada transformadora. Baseado em uma história real, o filme 12 Órfãos Poderosos narra a inspiradora saga de Rusty Russell, que aposta no poder do espírito esportivo para mudar vidas e dar dignidade a crianças esquecidas. E se você tivesse que escolher entre conforto pessoal e liderar uma equipe que pode inspirar uma nação inteira, qual decisão tomaria? O nome deste homem é Rusty. Ele é ex-professor, ex-soldado americano e ex-técnico de futebol americano no clube da escola onde lecionou. Naquela tarde, Rusty e sua família se mudariam para um orfanato no Texas para trabalhar como professor ensinando órfãos. Quando chegam ao orfanato, a família de Rusty foi recebida por um professor chamado Frank. No meio de uma conversa, de repente, a polícia apareceu com um adolescente coberto de sangue. Seu nome é Hardy. O policial explicou que há 2 dias o pai de Hardy foi assassinado e sua mãe acabou de sair, deixando Hardy sozinho com o cadáver de seu pai. Frank pediu à polícia para levar o garoto ao posto de saúde da escola, enquanto ele acompanharia Rusty e sua família até sua nova casa. No entanto, quando viram o mau estado da casa, a esposa de Rusty, Juanita, ficou desapontada. Se não fosse pelo marido, ela gostaria de não ter se mudado. Naquela noite, Juanita teve problemas para dormir. Rusty tentou acalmá-la e prometeu limpar a casa no dia seguinte. Quando Juanita dormiu, Rusty lembrou do passado, da época em que ele e seu irmão tiveram que viver e crescer em um orfanato. Naquele tempo, as crianças do orfanato nunca foram notadas pelo governo, sendo apenas consideradas um fardo para a sociedade. Agora, como adulto, ele está determinado a servir, fornecendo uma educação adequada para as crianças do orfanato. Na manhã seguinte, após a limpeza da casa, Rusty conheceu um profissional de saúde chamado Doc Hall. Enquanto conversavam, ouviram um som de crianças brigando. Logo depois, Frank chegou. Doc, preocupado que as crianças pudessem ser punidas, tentou protegê-las, explicando a Frank que estavam apenas discutindo futebol americano. Rusty realmente queria formar uma equipe de futebol americano na escola do orfanato. Embora pessimista, o diretor do orfanato finalmente deu permissão. Na tarde do primeiro dia de aula, Rusty ficou confuso, pois quase nenhum dos alunos sabia contar ou ler. Mas, como professor, ele os ensinou com muita paciência. Depois da aula, Rusty imediatamente levou as crianças ao campo para avaliar sua capacidade de jogar futebol. No dia seguinte, no escritório do chefe do orfanato, Frank disse que o que Rusty fez foi inútil, pois os órfãos não tinham talento. Ele sugeriu que aprendessem a imprimir folhetos para que, quando crescessem, pudessem trabalhar em fábricas. Sem o conhecimento do diretor, Frank, durante todo esse tempo, estava dizendo secretamente às crianças para imprimirem folhetos para revender, sem hesitar em bater nelas com um pedaço de pau se cometessem algum erro. Infelizmente, o chefe do orfanato, que nunca soube da exploração das crianças, achava que Frank era um bom professor. Então ele chamou Rusty e disse-lhe para parar de treinar futebol, argumentando que aprender sobre o mundo do trabalho era mais importante do que esportes. Depois de todos os requisitos para passar no exame serem avaliados apenas a partir de habilidades de leitura e escrita, Rusty, ao invés de desanimar, foi ainda mais desafiado. Com a ajuda de sua esposa, ele estava determinado a ensinar ainda mais. O dia do exame chegou. Todos os alunos tentaram resolver as questões do exame dadas. Naquela noite, no quintal, Rusty parecia preocupado se as crianças não passassem. Por outro lado, sua esposa, Juanita, parecia calma. Desde que começou a ajudar a dar aulas ali, ela começou a aceitar a situação. Até se sentia muito mais feliz do que onde morava antes. Naquela tarde, enquanto praticavam futebol, o chefe do orfanato veio e contou-lhes os resultados dos exames de ontem. De 17 crianças, apenas 5 falharam, enquanto o resto passou com notas medianas. Ao ouvir o anúncio, ficaram felizes e retomaram o treino, mas devido ao entusiasmo, a bola foi chutada com muita força e ficou danificada ao bater em uma planta de aloe vera. O treino teve que ser encerrado até que a bola fosse consertada.
Alguns dias depois, Rush e o médico foram a uma reunião da Liga de Futebol entre escolas. Lá, Rush registrou seu time de futebol com o nome de Casa Maçônica, mas o presidente da liga recusou o pedido porque a escola de Rush tinha apenas alguns alunos. De acordo com os regulamentos, cada escola precisa ter no mínimo 500 alunos. Respondeu que mesmo que o número de alunos seja menor, se os participantes de outras escolas não se importarem, a Casa Maçônica ainda podia participar. Após uma longa discussão, o comitê decidiu que a inscrição do time Casa Maçônica no campeonato interescolar de futsal foi aceita. Após retornar, quando Rush transmitiu a decisão da reunião, todas as crianças ficaram muito felizes. Era a primeira vez em suas vidas que os órfãos, que sempre foram considerados um fardo, puderam esperar algo positivo. Após semanas de treino, finalmente chegou o dia do torneio interescolar. Mas como era a primeira vez que o time maçônico competia e ainda estava ajustando-se, nenhuma das crianças conseguia jogar direito. Mesmo quando Hard conseguiu marcar o primeiro ponto, o árbitro anulou o ponto porque seu amigo cometeu uma falta. O time todo brigou e se culpou. Embora envergonhado, Rush e Doc ainda tentaram acalmá-los. Na primeira partida, a Casa Maçônica perdeu por 30-50. No dia seguinte, enquanto estava preocupado pensando em uma nova formação, Rush viu sua filha desenhando algo. Quando questionada, sua filhinha respondeu que estava desenhando uma formação de futebol, como seu pai costumava fazer. Com esses rabiscos, Rush imediatamente teve uma ideia. Naquela noite, quando as crianças estavam prestes a tomar banho, Rush de repente ordenou que todos saíssem. Do lado de fora, ele mostrou uma nova estratégia, graças à imagem de sua filha. Diferente da formação antiga, esta dependia mais da velocidade de ataque para girar em torno do campo do que de uma competição de força física no meio. Assim, não importava o tamanho do corpo do time adversário, eles certamente teriam dificuldade em acompanhar a velocidade da Casa Maçônica. Porém, quando Rush perguntou o que as crianças pensavam sobre esta nova formação, todos permaneceram pessimistas e sem saber como vencer. Diante do desespero de seu time, Rush ficou desapontado. Ele então compartilhou que desde criança morou no mesmo orfanato que eles. Rush sentia-se solitário e ignorado, sem pais que o apoiassem nos bastidores. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu e continuou lutando por seus sonhos para se tornar quem realmente é. Rush espera que todos os órfãos aqui também possam desenvolver uma mentalidade forte como a dele. No meio da noite fria, Rush disse às crianças para gritarem que estavam orgulhosas de serem órfãs. Quando os outros se dispersaram, Rush repreendeu Hard por não gritar junto com os outros. Hard respondeu que não queria gritar coisas bobas como essa. Afinal, os órfãos ainda pareciam ser crianças humildes. Dia após dia se passou até que o dia da segunda partida chega. Nessa partida, o time Casa Maçônica começou a usar a nova formação. Com confiança, surpreendentemente, o time venceu graças à nova formação criada por Rush. No caminho de casa, o carro de Rush quebrou. Logo depois, outro ônibus escolar parou e zombou das crianças do time maçônico. Até mesmo o treinador adversário chamado Luther desceu e zombou deles, dizendo que os órfãos não poderiam vencer seu time de uma escola importante. Ouvindo as palavras de Luther, Rush só pôde ser paciente. Com o passar dos dias, a notícia da vitória e da formação única do time de futebol órfão Casa Maçônica se espalhou pela América. Graças às notícias, muitas pessoas vieram apenas para assistir o jogo Casa Maçônica ao vivo. No vestiário, antes do início da partida, Rush deliberadamente motivou seu time. Ele disse que mais cedo, o técnico adversário afirmou que a Casa Maçônica com certeza perderia. A provocação de Rush inflamou o ânimo dos jogadores. Com aplausos, após a vitória de ontem, vitória após vitória foi alcançada. Histórias de órfãos que podem vencer consecutivamente sem perder se tornaram virais e inspiram muitas pessoas, especialmente colegas órfãos na área do Texas. Um dia, no orfanato, uma mulher veio procurar seu filho, que era um jogador da Casa Maçônica, chamado C.D. A mulher chorou pedindo ao filho para voltar para casa, dizendo que se arrependia de ter deixado C.D. no orfanato. Mas o garoto se recusou, sabendo que sua mãe estava vindo porque ele agora se tornaria um jogador de futebol famoso.
Sid esteve tão triste por anos esperando que sua mãe voltasse para buscá-lo com arrependimento, mas aparentemente sua mãe não havia mudado. Vendo a tristeza do amigo, Hard abraçou Sid e disse que ele não estava sozinho. Hard e todas as crianças ali entendem como Sid se sente. Todos sabem o quanto é doloroso ser abandonado por seus próprios pais biológicos. O time Casa Maçônica continua a vencer. Nenhum time adversário foi capaz de derrotar a formação única de Rusty. As notícias de suas vitórias são sempre aguardadas ansiosamente pelos americanos, e aos poucos, o sonho de Rusty de elevar o status dos órfãos neste orfanato começou a se tornar realidade. No dia seguinte, o diretor do orfanato conseguiu uniformes de futebol doados por outra escola que também participava do torneio. O diretor explicou que, como as finanças não eram suficientes para comprar um novo uniforme, tomou a iniciativa de pedir roupas substitutas para outra escola para o velho time de futebol maçônico. Depois que o chefe do orfanato saiu, Rusty viu o médico bebendo álcool. Rusty jogou a bebida fora e disse ao médico para ser um bom exemplo para os alunos. Se as crianças continuassem vendo o médico viciado em álcool, um dia estariam bêbadas também. Ouvindo as palavras de Rusty, o médico ficou em silêncio. Nessa cena, Frank foi visto se encontrando com Luther, o técnico do time adversário que o maçônico enfrentaria nas semifinais. Secretamente, Luther pagou a Frank para encontrar falhas no time maçônico para desqualificá-lo do torneio. Frank entregou documentos sobre a idade real de Hard. No documento constava que Hard era 1 ano mais velho, o que significava que o time maçônico violava as regras do torneio da liga. Na semana seguinte, o dia da partida semifinal chegou. Dessa vez, a Casa Maçônica estava jogando contra o time Luther Football. Assim como no jogo anterior, ponto a ponto, o maçônico conseguiu igualar facilmente. Vendo seu time quase perdendo, Luther resolveu trapacear. Ele ordenou que seus jogadores machucassem os jogadores do maçônico. Felizmente, apesar da falta de um jogador, a Casa Maçônica ainda venceu, superando o time de Luther. Naquela noite no orfanato, Frank de repente invadiu o dormitório dos meninos. Ele imediatamente arrastou um dos alunos e o puniu com uma vara de madeira, alegando que aquilo era um castigo por espiar no dormitório das meninas. Satisfeito, Frank saiu de lá. Hard não aceitou seu amigo sendo torturado, então com raiva bateu em Frank por trás usando a própria vara de madeira de Frank até que ela quebrou. Assim como Frank, satisfeito, Hard saiu de lá. Tome! Na manhã seguinte, Rusty ficou chocado ao ler a notícia no jornal sobre a desqualificação do time maçônico porque foi considerado trapaceiro por incluir Hard, que era 1 ano mais velho que as outras crianças da escola. Quando ele quis contar ao médico sobre isso, estava confuso sobre o porquê um dos alunos foi espancado. Depois de ouvir a história da surra de Frank na noite passada, Rusty decidiu denunciar ao chefe do orfanato. Mas aparentemente, antes de Rusty chegar, Frank já havia inventado uma história sobre o incidente da noite anterior e relatou Hard. Rusty não se importou. Ele continuou relatando toda a violência que Frank havia cometido a partir da história do estudante. Infelizmente, o chefe do orfanato confiava mais em Frank, simplesmente porque ele era um professor sênior ali. Ouvindo a decisão do chefe do orfanato, Rusty ficou muito decepcionado. Em casa, ele contou para Juanita. Rusty estava muito cansado e não aguentava mais se tivesse que continuar lutando sozinho. Vendo o desespero do marido, sua esposa lhe deu uma pilha de cartas de apoio enviadas por fãs da Casa Maçônica, que por 2 semanas consecutivas sempre vieram de diversas regiões da América. Juanita disse que Rusty não estava sozinho. Há tantas pessoas que o apoiam, mesmo que nunca tenham se encontrado. Enquanto liam uma carta no terraço da casa, todos os membros da equipe maçônica vieram e disseram que, desde o incidente da noite anterior, Hard havia desaparecido e não retornado ao orfanato. Quando Rusty ouviu a notícia, ele tinha certeza que Hard voltaria para sua antiga casa, o lugar onde a mãe biológica de Hard o havia deixado sozinho com o corpo de seu pai. Então Rusty encontrou Hard em um estábulo e começou a compartilhar sua própria história do passado.
Ele lembrou que também sentiu medo, assim como Hard, quando estava no campo de batalha e testemunhou a morte de seu irmão diante de seus olhos. Naquele momento, Rush pensou que não haveria mais ninguém no mundo que ele pudesse considerar como família. No entanto, ao contar essa história, Hard ficou irritado, pois sentia que era injusto com ele. A dor de Rust já havia passado e ele tinha se curado, enquanto Hard ainda se sentia atormentado. Rust então o abraçou e consolou. Neste instante, todos os órfãos do lar maçônico chegaram e juntos convenceram Hard a voltar para o orfanato, o lugar que sempre será sua casa. No dia seguinte, a notícia da desqualificação do time maçônico se espalhou e muitas pessoas protestaram, exigindo que a Liga de Futebol anulasse a decisão. Devido à pressão crescente do público, uma sessão da Liga Interescolar foi realizada para a surpresa de todos. O presidente da Liga explicou que a certidão de nascimento de Hard estava contra as regras. No entanto, Hard revelou que a certidão pertencia a seu irmão falecido, explicando que todos os meninos da família tinham o mesmo nome. O nome do pai era Hard Brown, o nome do irmão também, e ele era Hard Brown III. Mesmo com essa explicação, o presidente da liga ainda queria desqualificar o time maçônico. Descobriu-se que, assim como Frank, o presidente da liga também havia recebido subornos de Luther. Quando a decisão estava prestes a ser confirmada, o secretário informou que o presidente da organização principal da liga interveio. Ao telefone, esse presidente, ciente das irregularidades, ameaçou demitir o presidente da liga se ele não permitisse que o time da casa maçônica continuasse. Assustado com a ameaça do homem mais poderoso da América, o presidente da liga recuou e anunciou que o time da casa maçônica não seria desqualificado. No dia seguinte, quando o time da casa maçônica estava prestes a partir para a partida final, todos ficaram surpresos ao ver a polícia presente. No início, Hard temeu ser preso por ter agredido Frank. No entanto, a polícia estava ali para encorajá-los a vencer e trazer o troféu para o orfanato. A polícia seguiu até o escritório de Frank e, ao chegar, anunciaram que receberam denúncias sobre a exploração e abuso de menores que Frank vinha cometendo há anos. Frank foi levado para a delegacia com uma pilha de provas. Na partida final, o time adversário foi muito forte. Pela primeira vez, a formação única da casa maçônica não conseguiu penetrar a defesa adversária e o time adversário liderou o placar. Todo o time da casa maçônica estava sendo duramente derrotado. Rust, em silêncio, observava seus alunos se desesperarem enquanto se culpavam e reclamavam da dor. Naquele momento crítico, Hard, com coragem, puxou seu dedo quebrado e gritou, orgulhoso de ser um órfão. Por um instante, a atmosfera ficou silenciosa. Hard, que nunca quis dizer aquela frase, finalmente a expressou em voz alta. Ele percebeu que havia subestimado a capacidade dos órfãos, mas estava errado. Depois de tanta luta, o time dos órfãos havia chegado longe. Agora Hard acreditava e pediu aos seus companheiros que também acreditassem e não desistissem. Ele implorou para que nenhum órfão desistisse, pois as feridas eram apenas arranhões menores que não extinguiram seu espírito de luta. As palavras de Hard reacenderam a determinação do time maçônico. Vendo o entusiasmo de seus alunos, Doc sentiu que era hora de mudar. Sempre viciado em álcool, ele decidiu desistir e jogou sua bebida fora, optando por ser um exemplo melhor para as crianças. Com a estratégia final definida, as crianças do time maçônico começaram o segundo tempo da partida. O jogo estava intenso e Hard conseguiu fazer um touchdown, marcando 6 pontos para o time da casa maçônica. Vendo esse espírito de luta, todo o público se deixou levar pela emoção e aplaudiu calorosamente. Agora o placar provisório estava em 7-6, com apenas 1 ponto de diferença nos minutos finais. O time que marcasse primeiro levaria a vitória. Rust então pediu uma pausa para mudar a estratégia. Dessa vez, o time maçônico faria uma manobra, já que o time adversário sabia que Hard era o foco com a bola.
permitiram que os adversários se concentrassem em perseguir Hard, mas na verdade a bola foi carregada por outro jogador da Casa Maçônica. O plano deles foi um sucesso. A equipe maçônica conseguiu cruzar a linha de chegada do adversário. Agora faltavam apenas 7 segundos para levar a bola até a linha de touchdown. Nos segundos finais, Rusty disse às crianças para jogarem livremente. Eles foram convidados a aproveitar o jogo, independente de ganharem ou perderem. O mais importante era que jogassem com confiança e tivessem grandes sorrisos no rosto. Eles precisavam mostrar à comunidade que órfãos são verdadeiros lutadores. Infelizmente, Hard não conseguiu marcar o touchdown, deixando apenas 7 centímetros restantes. O time da Casa Maçônica perdeu por 7-6. No entanto, em meio à decepção dos jogadores adversários, os comentaristas e o público aplaudiram em apoio à Casa Maçônica. A história de uma equipe de 12 órfãos que começou sem nada e conseguiu mais do que jamais sonharam não será esquecida. Os lares maçônicos podem não ter ganhado um título que aparecerá nas manchetes, mas a história de sua luta estará sempre gravada no coração das pessoas. No caminho para casa, Hard se desculpou, ainda se sentindo culpado por não ter conseguido marcar o último ponto. Rusty respondeu que o que Hard e as crianças haviam conseguido até agora já superou todas as expectativas. Chegando ao orfanato, todos deram uma recepção calorosa ao time maçônico. Como professor, o que Rusty trouxe para este orfanato não foram apenas esportes ou aulas acadêmicas. Rusty ensinou aos órfãos como é ser parte de uma verdadeira família. Obrigado por assistir a este vídeo sobre essa incrível história. Se você se sentiu inspirado por essa jornada de resiliência e superação, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos recheados de histórias emocionantes e motivadoras. Até o próximo!